Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Na Paleta. E hoje eu vou mostrar para vocês um tour em 3 quartos incríveis que eu fiz para essa casa. Para ambientar vocês, antes de eu mostrar os 3 quartos, nós estamos nesse hall, que também foi projetado por mim, pensado como Suite Living. Nós estamos em uma casa térrea e esse hall faz a conexão da área social para a área íntima. Vamos ver um pouquinho de cada detalhe que eu trouxe para cá? E para tirar aquela cara de corredor, eu optei por trazer uma mescla de volumetrias, onde a gente trabalha com as cores, com texturas, com elementos em cada um dos cantinhos aqui desse hall. Vou mostrar para vocês que aqui desse lado nós temos essa volumetria demarcada logo que a gente entra no hall com esse tom de azul, que é extremamente aconchegante, tem muito a cara dos nossos clientes. E você vai ver em todo o projeto que as nuances entre o romântico e o atemporal, mais contemporâneo, estão completamente mesclados. E para a gente entrar nas minúcias do detalhe, essas persianas em madeira trazem esse aquecimento, já que nós estamos trabalhando com uma cor fria, que seria o azul. E ela traz toda essa bossa de uma iluminação bem confortável e também bem poética da iluminação natural que nós temos na parte externa. Quando a gente vai visualizar essas quinas que o ambiente tem, que é toda uma construção mais reta, com vértices mais pontiagudos, eu quis trazer uma quebra com os detalhes mais orgânicos. Então nesse canto onde nós temos o aparador, com essa folhagem, o abajur ele vem mais arredondado, o aparador ele tem esse toque mais arredondado, com esse frisado que é incrível, que também se repete no papel de parede. E o tapete é simplesmente fantástico, porque é o tapete Moléculas da Tapetá, que ele foi planejado exatamente para esse espaço, sob medida e com uma característica que linka tanto os azuis quanto as propostas mais arredondadas e orgânicas. Agora que você já conheceu o hall, eu vou te mostrar os quartos, vem comigo! Eu já vou começar mostrando para vocês o quarto da Maria, uma das filhas da nossa cliente. Mas eu quero contextualizar para vocês um pouco de como eu pensei nesse quarto, na verdade, né? O briefing inicial é de uma cliente de 12 anos que vive aqui, que está saindo da infância, indo para a adolescência, mudando os gostos, os estilos. Então, pensar em um projeto personalizado para ela e que se adeque nessa fase é muito importante. Por isso que minha cliente me contratou e ela deixou muito livre as escolhas de proporções, com apenas um dos quês que a gente tinha que manter aqui nesse quarto. Os armários já tinham sido recém-feitos, mas ela deixou aberta a possibilidade da gente trocar as frentes, os acabamentos, mas a parte interna a gente manteve. Então todos os armários que estão aqui, eles já eram presentes aqui do projeto mesmo, do quarto da Maria. Depois disso, a tela em branco ficou toda para mim para trazer muita criatividade. E como vocês sabem, eu gosto bastante de trabalhar com bastante cor, trazer elementos atemporais, com uma certa neutralidade, mas sem perder aquele toquezinho de cores diferentes que trazem essa personalidade para a Maria, no caso, né? Você vai ver que ela é bem romântica, mas que está fazendo essa transição para um ar um pouco mais atemporal, mais contemporâneo. Então a gente tentou mesclar os dois estilos numa base um pouco mais neutra, porém os detalhes bem românticos, como a roupa de cama, os quadros, os detalhes que a gente veio trazendo. E você já percebeu que eu tô aqui no mood e na paleta desse quarto, pensado justamente para fazer parte e me integrar aqui dentro desse ambiente. E ainda pensando que nós estamos falando de uma casa inteira planejada, né? Nós temos 2 irmãs, a Maria e a Manu, que vai ser o próximo quarto que eu vou mostrar para vocês, e que ela é um pouco mais velha, mas eu gosto muito de fazer essa brincadeira, de trazer essa neutralidade e essa linguagem entre os 2 quartos, por exemplo, né? Então, eu já mudei de lugar aqui, mostrando um cantinho para vocês.
Então você vai ver que nos 2 quartos a gente tem essa brincadeira dos tetos pintados, o que eu acho incrível na hora de trazer essa personalização. Por quê? Vou te dar motivos técnicos. Quando nós estamos aqui no quarto, a gente tem uma visão sempre muito mais baixa. Principalmente aqui que tem um pé direito um pouco mais alto, a gente quase não enxerga no nosso campo de visão essas tonalidades mais fortes. Então a predominância dele aqui é a tonalidade mais clara, mais calma, que traz esse ar de aconchego mesmo para o quarto. E que possibilita a gente fazer essa mudança toda nos detalhes, como nas roupas de cama que eu comentei. Se daqui a pouco ela não gostar mais tanto desse efeito mais romântico que as folhagens traz, que o quadro mais leve traz, ela consegue trazer um pôster, ela consegue trazer essa brincadeira realmente da juventude, da adolescência dela, do dia a dia, para dentro do quarto. E fazer com que esse quarto dure muito mais tempo num projeto e seja muito mais atemporal também. Para vocês entenderem mais ainda da personalidade da Maria, ela gosta de algumas coisas bem específicas que você vai ver que tem as suas diferenças nos outros quartos também. Ela gosta muito da maquiagem, então ela gosta muito de brincar com isso, e foi planejado uma bancada bem grande que tenha essa divisão entre o estudo e a parte de maquiagem. Então nós vamos ver 2 poltronas, 2 cadeiras e 2 propostas diferentes numa mesma bancada, para ela conseguir ter o estudo sem a distração também de ter a maquiagem aqui do lado. E quando a gente fala de cantinhos, eu acho que eles são tão imprescindíveis nos projetos, porque faz toda a diferença realmente a gente criar funções diferentes para o nosso cliente também. E um dos desejos dela era ter esse cantinho aqui específico, que era esse balanço. Ele fica muito aconchegante. Conversando com a mãe dela, eu descobri que quem acaba utilizando ainda mais esse cantinho é ela, porque a Maria fica sentada, aqui deitada na cama, e ela senta aqui para conversar, para ter essa troca entre mãe e filha também. Então não é um espaço que a gente cria apenas pensando em quem vai utilizar o quarto, mas quem tá junto, as amigas e tudo mais. Então ficou um quarto bem amplo, bem interativo e muito prático, pensando em todas as características dela. Vindo aqui pro quarto da Manu, a gente já vai ver que a gente entra numa outra atmosfera. Nós já estamos falando de uma adolescente, ela já saiu da fase da infância. Então aqui a gente vai ter mais posters colados nas paredes, mais fotos, mais personalidade, porque ela já está construindo essa personalidade dela dentro desse novo quarto, que mais uma vez foi pensado para ser bem atemporal, com aquelas características românticas que a gente gosta de trazer e faz parte do contexto da casa, mas com essa especificidade dela realmente. Uma das coisas que eu gosto bastante aqui é que a gente também teve um briefing muito detalhado, e a Manu na época estava querendo fazer moda. Então a gente trouxe essas características da moda para dentro de alguns objetos, mas muito pontuais, para que a gente não trouxesse um papel de parede, uma fotografia ou alguma coisa que seja muito difícil de fazer essa modificação. E por isso a gente veio com esses quadros que tem esse ar da moda de uma forma bem sutil, mas que traz essa característica bem importante para ela. E também, se ela decidir não fazer moda depois, tá tudo certo, porque a gente vai ver que são detalhes que compõem o quarto. Vamos falar então da concepção do projeto. O que eu pensei para poder trazer essas características tão importantes da Manu à tona aqui dentro do espaço dela. Primeiro que eu quis fazer uma certa divisão entre o closet e a parte da suíte em si. Então o closet ele ficou todo espelhado, diferente dos outros. Lembra aquela questão da moda? Que eu queria que ela se visse de corpo todo e que priorizasse esse visual, essa sensação do ambiente também na hora que ela fosse utilizar. E lógico que eu não ia deixar de conferir aqui meu look nesse closet de corpo todo. Olha só que delícia! E ele traz essa amplitude para o ambiente também. Para vocês entenderem, aqui eu tenho 2 portas de correr do armário. E esse espelho aqui, ele é colado na própria parede.
Mas vocês viram que nesse vídeo eu tô dando o conceito, mostrando um pouquinho da personalidade dos meus clientes, mas eu não estou dando tantas dicas, apesar que dá pra pegar bastante. Mas convido a vocês a visualizarem o vídeo que eu dou muitas dicas pra deixar o seu quarto ainda mais aconchegante e acolhedor. A bancada de estudos já é independente da bancada de maquiagem, onde a gente consegue visualizar. Temos o gaveteiro e aqui a gente já nota uma outra característica que talvez seja por conta da idade dela também, de a gente já ter uma TV no quarto. Então a gente também traz esse ambiente pensado. E uma coisa muito importante, não é porque a Maria não tem a TV no quarto ainda que não foi pensado num ponto embutido dentro do painel dela. Mais uma vez, um projeto pensado para a posterioridade, a gente está pensando realmente nas possibilidades que a gente tem de utilização. Uma outra coisa bem gostosa que eu acho aqui é que você vê que essa iluminação ela entra muito bem, natural dentro do quarto. Eu estou com as luzes ligadas aqui, mas com a luz natural ela também fica bem aconchegante, bem confortável. Isso porque as cortinas que eu utilizei são cortinas voal, elas têm só esse efeito de trazer essa claridade. Porque o blackout mesmo, ele está embutido na persiana integrada dentro da própria esquadria. Eu vou mostrar o detalhe do detalhe aqui nesse quarto também. Aqui para a bancada de maquiagem eu pensei em trazer mais espaço de armazenamento para ela, que foi uma das sugestões que a gente veio dentro do briefing, mas também que ficasse embutida essa área aqui da penteadeira. Então, quando a gente está aqui, a gente consegue ter visão do quarto como um todo, ter essa iluminação muito apropriada, inclusive para se maquiar com a luz nas laterais e também trazer esse efeito de armazenamento barra função. Mas de uma forma muito estética, muito poética, em que não ficasse aquela sensação de essa bancada tá muito fechada dentro do ambiente. Aliás, mesmo porque as dimensões foram muito bem pensadas para trazer proporção para cada um dos ambientes. Outro ponto muito interessante é que os tetos aqui também são pintados. Essa foi a característica que uniu os dois quartos das meninas. Então a gente tem personalidades diferentes, com características únicas para cada um dos quartos, mas com uma base que se comunicasse entre elas. E quem já acompanha meus projetos por aqui e pelo meu Instagram, já sabe que eu sou apaixonado pela Scavone Casa, que é quem produziu todas as camas aqui desse projeto. Você vê que essa linguagem bem atemporal, bem contemporânea, mas trazendo esse ar bem gostoso do romântico, é bem interessante. Eu não posso falar nada, porque a roupa de cama da minha casa é Scavone. E eles também têm essa pegada do mais neutro. Eu prometi 3 quartos, né? Então vamos lá conhecer a suíte principal. E chegando aqui na Suite Master, essa porta dá para o closet e também para o banheiro. Mas eu vou mostrar para vocês a parte do quarto, que foi onde a gente veio e planejou. Essa serra que vocês estão ouvindo no fundo do vídeo é a continuação da nossa obra no restante da casa e que em breve vai estar pronto para poder mostrar para vocês. Mas vamos então mostrar um pouquinho e conversar sobre como eu concebi este projeto incrível dessa suíte. Mais uma vez relembrando, nossos clientes eles têm essa pegada um pouco mais romântica e aqui para a suíte do casal a gente optou por trazer esse ar romântico com um leve toque contemporâneo, mas preservando uma outra característica de fazenda. Então esse ar romântico de fazenda também é bem gostoso. Nós temos um jardim lindo saindo pela porta que dá acesso ao jardim. Então a gente tem esse ar bem gostoso e levemente rústico. Então esses móveis, nós optamos por preservar eles justamente para que a gente conseguisse trazer aquela cara de que foi um quarto contado com história, que ele foi construído aos poucos. Você vai ver que a mesa de cabeceira é um pouco mais baixa, do outro lado nós temos uma cômoda que é mais alta, tem o banco, a cabeceira da cama, que traz toda uma exuberância, mas de uma forma muito leve, que foi ressaltada pelos boiseries que eu coloquei na parede. Que nota
que ele foi um elo de conexão entre todos os ambientes, presentes com cor em uma hora, trazendo papel de parede em outra, e aqui ele veio bem mais neutro para o restante brilhar também. Vamos entrar então no detalhe do detalhe. Vou levar vocês aqui para o canto onde eu tenho a cômoda, para falar para vocês que aqui nós estamos em um quarto de um casal, um homem e uma mulher que têm gostos diferentes, mas que se juntam no final do dia ou no começo. Então aqui você vai ver que os dois lados, eles têm as suas características, né? Então pro lado da minha cliente, a gente tem essa cômoda que é um pouco mais alta, com mais acessórios, com mais gavetas, mais espaço de armazenamento. E o nosso cliente, já muito mais prático, ele já tem poucas gavetas, um ar um pouquinho mais baixo. Então essa brincadeira de trazer essas duas diferenças é muito interessante. E eu quis evidenciar ainda mais trazendo as luminárias também diferentes. Esse canto de cá um pouco mais romântico, com esse ar mais dourado, fosco, que também traz esse aconchego. E do outro lado, do marido, um pouco mais prático, com uma iluminação mais difusa, tudo bem organizado para que a gente consiga trazer essa personalidade para cada um deles. E lembra dos cantinhos? Pois é, aqui também tem um cantinho muito gostoso, que é essa chaise, que eu sou simplesmente apaixonado. Porque aqui, além de ser um espaço que você pode usar para fazer uma leitura, para conversar com seu marido, com a sua esposa, estar aqui junto em outro ângulo do quarto, a gente também tem um espaço muito confortável de apoio. Então, por exemplo, na hora de tirar a cama para poder deitar, as almofadas extras, se bem que eles são bem práticos, você viu que a cama tá bem limpa, mas você tem o apoio do banco, o apoio da chaise, para que a gente consiga realmente trazer função além da estética para dentro do quarto. E vamos combinar, gente, que esse canto aqui tá simplesmente poético para dentro desse quarto. E eu vou dar uma outra característica muito interessante aqui desse projeto, é que você vai ver que os espelhos, eles são posicionados de uma forma que ele não precisa necessariamente refletir 100% o nosso corpo. Porque a gente não está pensando nesse quarto em ampliar o ambiente, porque ele já é grande. Então nós temos na cabeceira ele mais deslocado, e aqui nesse canto também ele fica mais deslocado para criar uma profundidade, ter esse formato mais orgânico, que quebra um pouco essas linhas retas do projeto que eu gosto sempre de comentar e também traz um ar bem poético. Aqui na minha lateral esquerda a gente tem esse painel de TV também que foi uma representação do Boiserie, porém em efeito negativo. Quando a gente fala do Boiserie, eles são esses desenhos nas molduras das paredes. E a maioria das vezes eles são sobressalentes, ele tem uma espessura para fora do alinhamento da parede. Quando eu vim aqui para esse lado, para a gente não ficar com tudo muito repetitivo, eu optei por fazer ele ao inverso. Então ele é invertido, a gente tem um sulco na madeira que traz esse efeito do Boiserie que a gente tem na parede da cabeceira da cama. Ah, e fora uma prateleira superior também, que traz esse apoio extra para os itens pessoais deles, né? Voltei aqui no hall para poder mostrar as persianas abertas e também para me despedir de vocês. Muito obrigado por mais esse Na Paleta, por ficarem até o final do vídeo. E lógico, não se esqueçam de acompanhar os próximos vídeos, se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário e também ativar a notificação. E até o próximo Na Paleta. Vamos naquele detalhe do detalhe? Eu vou levar vocês aqui pro cantinho, onde eu mostro a... Quase, hein? Eu acho que deixar. Eu acho que é ótimo fazer um erro de gravação.